O drama começa com No Ki-yoon, um auditor jovem, atraente e acostumado a que todos o vejam como uma promessa imparável dentro do Aemu Group. No departamento de auditoria, ele não é um funcionário qualquer, lidera a equipe mais forte, resolve grandes casos, detecta irregularidades complicadas e está convencido de que seu esforço finalmente o levará à promoção que tanto merece. Ki-yoon se sente indispensável, como se a empresa precisasse de seu talento para funcionar. Mas justamente quando acredita que sua carreira está entrando em sua melhor fase, aparece a pessoa que vai virar seu mundo de cabeça para baixo. Essa pessoa é Jo In-ah, a nova diretora de auditoria, uma mulher fria, precisa e temida por todos dentro da companhia. Sua reputação é tão forte que os funcionários a descrevem quase como uma lenda de terror corporativo. Dizem que, se ela marca alguém, essa pessoa está acabada. Ninguém quer trabalhar sob seu comando, porque In-ah não tolera desculpas, não se deixa impressionar por sorrisos e não protege egos. Desde seu primeiro dia, chega avaliando todos como se estivesse revisando máquinas defeituosas. Um por um, os funcionários saem de suas entrevistas com a moral no chão. Ki-yoon entra para vê-la com confiança, esperando que ela reconheça seu histórico impecável. Mas In-ah o surpreende com uma decisão humilhante, tira-o da equipe de elite e o manda para a equipe 3, o lugar mais desprezado do departamento. Enquanto as equipes 1 e 2 investigam fraudes enormes e assuntos corporativos importantes, a equipe 3 cuida de conflitos internos, rumores incômodos, escândalos pessoais e comportamentos inadequados dentro da empresa. Para Ki-yoon, aquilo não é uma simples mudança de cargo. É uma queda pública. Seu orgulho fica esmagado diante de todos. Obrigado a começar de novo, ele conhece seus novos colegas. À primeira vista, parecem desorganizados, estranhos e sem o brilho profissional ao qual ele está acostumado. Mas pouco a pouco fica claro que cada um tem habilidades que não se medem com títulos nem com números de desempenho. O problema é que Ki-yoon ainda não consegue enxergar isso. Para ele, esses casos são uma perda de tempo. Investigar fofocas de escritório lhe parece uma degradação absurda, especialmente depois de ter perseguido assuntos financeiros de alto nível. Mas In-ah, com aquela calma que irrita, deixa claro que o trabalho da equipe 3 não é menor. Apenas é mais incômodo, porque revela aquilo que a empresa prefere esconder debaixo do tapete. O primeiro caso importante chega com a suspeita de infidelidade de um diretor. A esposa do homem acredita que ele mantém uma relação com uma colega, mas Ki-yoon, confiante em seu julgamento, conclui rápido demais que não há provas suficientes e que tudo parece um exagero doméstico. In-ah o obriga a refazer a investigação. Ele não entende porque ela insiste tanto em um assunto que considera ridículo, mas obedece. Enquanto isso, o diretor ignora ligações da esposa, mostra-se próximo demais de sua colega e deixa sinais que Ki-yoon não consegue interpretar porque ainda está olhando para o caso a partir de seu orgulho ferido. No fim, In-ah estava certa. O diretor e sua colega são descobertos em uma situação comprometedora dentro da empresa, e o escândalo explode com força. A esposa parece furiosa diante do prédio, perde o controle e a cena se torna perigosa. Ki-yoon tenta intervir, mas o caos o supera. Em meio à tensão, In-ah age rapidamente e consegue evitar que o problema termine pior. Ki-yoon, impactado pela situação, desmaia em seus braços. O episódio o deixa envergonhado, especialmente quando no dia seguinte todos comentam o ocorrido. Para piorar, sua mente começa a traí-lo e ele sonha com In-ah de uma forma íntima demais, algo que o faz se sentir ainda mais desconfortável quando volta a vê-la no escritório. Depois desse caso, Ki-yoon começa a entender algo que não queria aceitar. In-ah vê detalhes que ele deixa passar. Sua dureza não nasce apenas de querer humilhar as pessoas. Há método por trás de sua frieza. No entanto, quando chega a punição oficial, Ki-yoon volta a entrar em choque com ela. A colega do diretor acaba demitida, enquanto o diretor se salva porque lidera um projeto valioso para a empresa. Para Ki-yoon, isso parece injusto, porque ambos participaram do mesmo escândalo. In-ah, sem piscar, responde com uma verdade seca: a empresa protege quem ainda lhe gera benefícios. E justamente por se indignar diante dessa lógica, ele se encaixa melhor do que imagina naquela equipe. A investigação seguinte gira em torno de um rumor conhecido como o Ponto Quente, uma área do estacionamento sem câmeras onde, supostamente, alguns casais se encontram escondidos. Ki-yoon considera outro caso absurdo. Enquanto isso, em sua vida pessoal aparece Park Ah-jeon, secretária de Jeon Jae-ol e também sua ex-namorada. Ela chega à sua casa com uma mala, dizendo que está passando por um problema e não tem onde ficar. Embora Ki-yoon não esteja muito convencido, ele a deixa se instalar temporariamente. Ah-jeon nota que ele está frustrado e tira dele a verdade. Toda sua raiva gira em torno de In-ah e da humilhação de ter sido enviado para a equipe 3. Conversando com Ah-jeon,
Ki-un se lembra de um detalhe do passado recente. Uma garota o beijou uma vez nas escadas da empresa e alguém os observou de longe. Ele começa a suspeitar que In-ah foi quem o viu e que esse pode ter sido o verdadeiro motivo de sua degradação. No dia seguinte, tenta esclarecer isso, mas não tem coragem. Em vez disso, enquanto investiga o estacionamento, pergunta que roupa In-ah usava no dia em que voltou à empresa. Ele precisa confirmar se ela era a pessoa de top branco que o viu. A dúvida o consome tanto que ele volta às escadas para reconstruir a cena. Ali, In-ah aparece de repente, aproxima-se e ajeita seu paletó exatamente como ele havia ajeitado a roupa daquela garota. Com esse gesto silencioso, confirma que sim, viu tudo. Ki-un fica desconcertado porque entende que In-ah está sempre um passo à frente. Ah-jeon, aproveitando sua irritação, sugere que ele pare de suportá-la e se aproxime de um executivo chamado Kim An-su, que planeja criar um novo departamento de controle. Kim promete incluí-lo e tirá-lo da equipe 3. Para Ki-un, essa oferta parece uma saída. Ele recupera a esperança e no dia seguinte chega com um sorriso exagerado, convencido de que em breve deixará In-ah para trás. Mas a vida zomba dele. Durante a investigação do estacionamento, Ki-un abre a porta de um carro suspeito e descobre Kim An-su lá dentro, acompanhado de uma mulher. Seu suposto salvador acaba sendo parte do mesmo tipo de escândalo que ele desprezava investigar. O golpe é forte. Ki-un vê Kim ser afastado da empresa e compreende que confiou na pessoa errada. Durante um jantar de boas-vindas para In-ah, bebe demais e sua frustração sai da pior forma. Enquanto todos cantam karaokê, ele interrompe diante da equipe e solta que só beijou alguém uma vez, como se isso justificasse In-ah tê-lo mandado para a equipe 3. Na manhã seguinte, acorda cheio de vergonha. Vai se desculpar, mas no fundo já tomou uma decisão, quer pedir demissão. Prepara a carta e se dispõe a ir embora, até que recebe uma denúncia anônima que muda seus planos. A informação garante que Jo In-ah poderia estar envolvida em uma relação inadequada dentro da empresa. Esse rumor desperta sua curiosidade. Ki-un sente que finalmente poderia descobrir uma fraqueza da mulher que controla tudo. Decide não se demitir e transforma a investigação sobre In-ah em uma missão secreta pessoal. Ele a segue ao sair do trabalho, observa suas rotinas e descobre uma vida estranhamente controlada. Ela compra cerveja e lanche simples, quase nunca tira férias, não usa o cartão corporativo e parece gastar o mínimo. Ah-jeon lhe diz algo que fica gravado em sua mente. Quando alguém come apenas o necessário para sobreviver e não para desfrutar, talvez esteja emocionalmente esgotado. Sem querer, Ki-un começa a olhar para In-ah com outros olhos. Enquanto isso, a equipe 3 recebe outro escândalo. Mug Van-gil, um colega amável e pai de família exemplar, é fotografado em uma situação que parece suspeita com Eun Vassou, uma funcionária da cafeteria a quem ele costuma ajudar. Na verdade, não há romance, apenas gratidão e apoio, mas a foto se espalha pela empresa e prejudica ambos. A esposa de Gvangil desconfia, ele acaba dormindo no escritório e a pressão o leva ao colapso. Embora todos peçam piedade, In-ah mantém a investigação aberta porque também houve outras violações às regras. A equipe a vê como vilã, mas depois Ki-un descobre que o escândalo foi usado para encobrir outro rumor muito maior. In-ah provoca um conflito público com recursos humanos para desviar a atenção e permitir que Gvangil volte ao trabalho. Esse gesto abre os olhos de Ki-un. In-ah está disposta a carregar ódio se isso proteger a equipe. Pouco depois, um ex-funcionário demitido tenta atacá-la no estacionamento, mas Ki-un se interpõe e a protege. Enquanto cuida de uma pequena ferida dela, pergunta por que ela parece aceitar que todos a odeiem mesmo quando faz coisas boas. In-ah explica que um líder não pode proteger apenas aqueles de quem gosta nem evitar decisões difíceis. Se todos a odeiam, mas a equipe fica segura, ela suporta. Essa conversa marca um antes e um depois. Ki-un começa a entender que por trás daquela mulher dura existe alguém que aprendeu a sobreviver sem pedir carinho. A denúncia anônima sobre In-ah continua rondando sua cabeça. Ele a segue até uma aula de arte, pensando que talvez o rumor seja falso. Mas nota algo estranho. Todos carregam tubos para guardar desenhos, exceto ela. Ele entra escondido na sala e descobre uma verdade que o deixa sem palavras. In-ah não é aluna, trabalha como modelo para as aulas, posando sem roupa para os artistas. Os dois cruzam olhares e ficam completamente envergonhados. Ki-un foge em choque. No dia seguinte, In-ah age como se nada tivesse acontecido, o que o confunde ainda mais. Mesmo quando ficam muito próximos dentro do elevador, ela mantém a calma e ele mal sabe como olhar para ela. A empresa, por sua vez, tem outro conflito, a rivalidade entre Jeon Jae-ol e seu meio-irmão pela sucessão do Aemu Group. O presidente os compara constantemente, e embora Jae-ol pareça perfeito por fora,
Por dentro carrega uma pressão enorme. Em meio a esse ambiente, In-ah recebe um caso relacionado a um laboratório administrado por James Lockett, um sócio importante de Ja-yeol. A auditoria suspeita de movimentações estranhas com dinheiro corporativo, então In-ah decide investigar pessoalmente. Como ninguém quer acompanhá-la, leva Ki-yoon. No laboratório, conhecem Lim Ah-kyon, uma funcionária acusada de usar mal o cartão corporativo. Mas In-ah percebe imediatamente que o caso é pequeno demais para justificar tanta intervenção, então suspeita que estejam usando a mulher como bode expiatório. Quando Ah-kyon está prestes a falar, James aparece e a interrompe com um sorriso calculado demais. A reação da mulher deixa claro que ela tem medo dele. James tenta se mostrar gentil com In-ah, até a convida para jogar golfe, mas ela já está investigando seus gastos. Descobre que ele usa dinheiro da empresa para se hospedar em hotéis muito mais caros do que os declarados. In-ah e Ki-yoon seguem. A situação se torna quase cômica porque ela obriga a subir 13 andares pelas escadas apenas para confirmar um quarto, enquanto ele acaba exausto e ela nem se abala. Depois fingem ser um casal comemorando seu aniversário para conseguir um quarto próximo. Embora não consigam exatamente o que querem, ficam perto o suficiente para vigiar. Quando a equipe liga, In-ah diz com total tranquilidade que ela e Ki-yoon estão juntos em um hotel e que não irão ao jantar do trabalho. Ki-yoon entra em pânico imaginando os rumores, mas ela simplesmente responde que não mentiu. Durante essa vigilância, a relação entre os dois muda. Ki-yoon começa a se preocupar com detalhes pequenos, como lhe dar um travesseiro para que fique mais confortável. In-ah tenta continuar fria, mas fica claro que a tensão a afeta. Eles falam sobre a aula de arte e ela quase confessa que posar ali é sua única forma de escapar do estresse, mas volta a se fechar. Ki-yoon se desculpa por tê-la seguido. Ela o provoca dizendo que, se ele se sente tão culpado, deveria compensá-la. Ele interpreta mal a frase, fica nervoso, tenta se afastar e os dois acabam caindo sobre a cama, perto demais. Mas o momento se rompe quando ouvem barulhos no quarto de James. Ao investigar, descobrem que Ah-kyon foi vê-lo e entendem a verdade. James a assediava, a manipulava e usava sua posição para controlá-la. In-ah intervém sem hesitar e o detém de forma contundente. No dia seguinte, apresenta uma denúncia oficial e consegue que James seja demitido por abuso de poder. Para Ki-yoon, esse caso termina de mudar tudo. In-ah explica que não é a mesma coisa um escândalo amoroso e um crime real. A partir daí, ele deixa de vê-la como inimiga e começa a se preocupar de verdade com ela. Depois, In-ah leva o relatório a Jeon Ja-yeol e, dentro do escritório, acontece uma discussão intensa que termina com vidros quebrados. Não se mostra tudo, mas fica claro que a empresa guarda conflitos mais perigosos do que parece. Ao sair, Ki-yoon nota que um botão da camisa de In-ah se rompeu e, com discrição, usa um pequeno clipe para cobri-lo. É um gesto mínimo, mas íntimo. No dia seguinte, ela devolve o clipe colocando em seu cabelo com um sorriso leve. Ki-yoon fica nervoso e guarda aquele objeto como se fosse uma lembrança preciosa. Justamente quando a tensão entre os dois parece avançar, chega outra denúncia anônima contra In-ah, desta vez com uma foto borrada onde ela parece abraçar um homem. Ki-yoon descobre algo incômodo sobre si mesmo. Ele já não quer expô-la, o que sente é ciúme. Ela até o convida para a aula de arte, mas ele, confuso, a rejeita e vai beber sozinho. Enquanto bebe, aceita a verdade. Em algum momento deixou de investigá-la por vingança e começou a se apaixonar. Então vai à aula, fica observando-a em silêncio e a desenha. Quando In-ah vê o retrato, fica impactada, porque naquele desenho se vê bonita através dos olhos dele. Ela se aproxima, eles se beijam impulsivamente, e ela entra em pânico e foge. In-ah se refugia em uma loja de conveniência, tão alterada que até entra em uma geladeira para se acalmar, como se seu coração estivesse em chamas. Tenta fingir que nada aconteceu, mas os dois ficam presos naquele beijo. Depois a equipe recebe um caso sobre uma mulher manipulada emocionalmente por um homem que lhe dava sinais de relacionamento, cuidava dela, escrevia todos os dias e a tratava como alguém especial, mas depois negava qualquer sentimento. O caso reflete demais o que acontece entre Ki-yoon e In-ah, e cada discussão sobre a investigação vira uma discussão indireta sobre eles. Quando conseguem uma gravação, descobrem que a mulher dizia a verdade. O homem realmente a beijou e depois tentou se esconder atrás da desculpa do álcool. Em paralelo, In-ah recebe ligações misteriosas e aparece um homem que diz ser seu pai. Ela o rejeita porque ele nunca esteve presente quando ela mais precisou. Mas ele desmaia diante dela e descobrem que tem um tumor cerebral. Então In-ah conta a Ki-yoon sobre sua infância. Cresceu com sua mãe em meio à pobreza, mas eram felizes. Tudo mudou quando descobriu que sua mãe trabalhava como modelo em aulas de arte, posando diante de conhecidos para poder sustentá-las. Quando criança,
In-ah a julgou sem entender o sacrifício. Pouco depois, sua mãe morreu em um acidente e ela acabou ocupando seu lugar naquela aula. Foi ali que compreendeu que, para sua mãe, aquilo não era humilhação, mas uma forma de liberdade. Ki-un chora ao ouvi-la, entendendo finalmente quanta dor ela carregou sozinha. Naquela noite, Ki-un se embriaga e In-ah o leva até seu apartamento. Mas, ao chegar, Ah-jeon abre a porta e os encontra juntos. Com aparente calma, deixa claro a In-ah que mora com Ki-un, embora supostamente apenas como amiga, e que além disso eles foram um casal no passado. In-ah tenta fingir indiferença, mas fica afetada. Na manhã seguinte, Ki-un nem sequer se lembra de que ela o levou para casa. Quando ele e Ah-jeon chegam juntos ao trabalho, o elevador se abre e In-ah aparece. Ah-jeon ajeita a gravata de Ki-un diante dela, marcando o território. In-ah não diz nada, mas seu desconforto é evidente. O escândalo seguinte envolve PK, um famoso modelo da empresa. Após ser perseguido por paparazzi enquanto estava com uma mulher misteriosa, ele provoca um acidente e é preso. Ki-un e In-ah investigam e descobrem que seu contrato aumentou de forma exagerada, como se alguém o protegesse. As pistas levam a An-ji-won e ao seu entorno. Enquanto revisam arquivos sozinhos à noite, Ki-un esclarece a In-ah que sabe que ela o levou para casa e que entre ele e Ah-jeon já não existe nada. In-ah tenta devolver a conversa ao trabalho, mas a tensão já não pode ser escondida. Cada olhar demonstra que os dois estão caindo, embora ela continue resistindo. A investigação revela algo mais sombrio. An-ji-won estava sendo manipulada por PK, que usava sua posição e suas conexões para pressioná-la. Além disso, PK saía com várias mulheres e brincava emocionalmente com todas. O caos explode quando a esposa de Jeon Jae-ol invade furiosa uma reunião e bate em In-ah, culpando-a por querer demitir PK, sem admitir que ela mesma estava envolvida com ele. Depois do escândalo, Ki-un corre para cuidar de In-ah e trata suas feridas com uma delicadeza que deixa claro o quanto ela importa para ele. Volta a perguntar por que ela o afasta, mas outra interrupção corta o momento. Ki-un já não consegue negar seus sentimentos. Quando vê In-ah sair com Jae-ol e acredita que os dois têm uma relação secreta, segue-o cheio de ciúmes até um hotel. Ao descobrir que eles apenas iam a um evento empresarial, sente alívio e vergonha. Mais tarde, caminhando fora do hotel, atreve-se a se declarar. Diz que gosta dela de verdade. In-ah, embora sinta algo por ele, revela seu medo mais profundo. Acredita que aquilo que ele chama de amor talvez seja apenas curiosidade, pena ou compaixão por tudo que ela sofreu. Ela se compara a um bichinho de pelúcia preso em uma máquina, algo que parece perto, mas que ninguém consegue alcançar. Ki-un não aceita essa ideia. Para ele, preocupar-se com ela, sentir ciúmes, querer protegê-la e desejar conhecê-la também fazem parte do amor. Então Jae-ol aparece e, em uma cena incômoda, tenta se aproximar fisicamente de In-ah, apesar de ela se sentir desconfortável. Ki-un intervém sem hesitar e pede que ele a solte. Depois mostra a In-ah o bichinho de pelúcia que conseguiu tirar da máquina, como uma resposta à metáfora dela. Para ele, ela não é inalcançável. Pode estar ferida, pode ter medo, pode fugir, mas não é impossível de amar. Assim se encerram esses primeiros 6 capítulos, com uma chefe que ainda não sabe como se deixar amar e um auditor que já decidiu não desistir. Além do romance, o que faz essa história funcionar é o contraste entre a forma como Ki-un e Jo In-ah entendem a justiça. Ele começa a série acreditando que auditar significa encontrar culpados claros, apresentar provas e sair como o herói do caso. Para ele, tudo deveria se resolver de forma limpa. Quem erra paga, quem trabalha bem sobe de cargo, quem é brilhante merece reconhecimento. Mas a equipe 3 lhe ensina que a vida dentro de uma empresa não é tão organizada. Às vezes a pessoa que parece culpada está apenas presa em um mal-entendido. Às vezes o verdadeiro abusador se esconde atrás de um cargo elegante. E às vezes a empresa protege quem mais produz dinheiro, embora moralmente seja quem menos mereça proteção. In-ah, por outro lado, já conhece esse sistema há tempo demais. Por isso não reage com a mesma ingenuidade. Ela sabe que uma investigação interna nem sempre busca justiça perfeita, mas controle de danos, reputação e sobrevivência corporativa. Esse olhar a torna dura, mas também perigosa para aqueles que se escondem atrás de privilégios. Sua forma de agir pode parecer cruel porque quase nunca explica seus motivos. Deixa que a odeiem, deixa que a julguem e até permite que a vejam como uma chefe sem coração, enquanto move peças para proteger quem não consegue se defender. Ki-un demora a entender isso porque no começo só pensa em seu orgulho ferido. Mas cada caso arranca uma camada de sua arrogância. A equipe 3 também começa a mudá-lo. No início, ele os olha de cima para baixo, como se estivessem em um canto vergonhoso do departamento.
Mas pouco a pouco descobre que eles têm algo que a equipe de elite não tinha: sensibilidade para ler situações humanas. Não olham apenas balanços ou relatórios, olham gestos, silêncios, rotinas, rumores e medos. Em casos como o de Mugwangil, essa sensibilidade se mostra mais importante do que qualquer fórmula. Se Kyun tivesse continuado trabalhando apenas a partir de sua lógica de prova e castigo, teria destruído uma pessoa inocente. Ao ver como seus colegas se preocupam com Wang, começa a notar que aquele grupo supostamente ridículo tem um coração mais forte do que muitos executivos importantes. A presença de Park Ha-jeon também complica o romance. Ela não é apenas uma ex-namorada que aparece para provocar ciúmes, representa uma etapa confortável do passado de Kyun. Com ela, ele tem uma história conhecida, uma convivência fácil e certa familiaridade que pode se confundir com refúgio. Mas essa mesma comodidade revela o quanto Kyun mudou. Antes talvez tivesse aceitado ficar no seguro, mas agora se sente empurrado em direção a alguém completamente diferente. In-ah não facilita nada para ele, não o acaricia com palavras bonitas, não sustenta seu ego. Pelo contrário, obriga-o a se olhar sem enfeites. E justamente por isso, quando começa a se apaixonar, não é um impulso superficial. Ele se apaixona por alguém que o desmonta e o obriga a crescer. Por sua vez, Jeon Jae-yeol funciona como uma ameaça mais silenciosa. Ele é elegante, poderoso e tem uma conexão com In-ah que Kyun não entende. Cada vez que o vê perto dela, sua insegurança dispara porque sente que Jae-yeol pertence a um mundo no qual ele não consegue entrar. Além disso, o homem tem poder dentro do Aemu Group, e isso transforma cada gesto seu em algo perigoso. A história brinca com essa ambiguidade. Não fica claro quanto do que ele faz nasce de afeto, quanto de controle e quanto de pura necessidade corporativa. A única coisa evidente é que In-ah não consegue se separar facilmente desse passado, e isso faz Kyun sentir que compete contra uma história que não conhece. O caso de James Lockett é um dos momentos mais importantes porque marca a linha moral de In-ah. Até então, Kyun a via como alguém capaz de destruir carreiras por qualquer escândalo. Mas quando descobre o assédio contra Lin Ha-kyon, In-ah não hesita. Não calcula se James é rentável, não se deixa intimidar por sua posição nem negocia com o sofrimento da vítima. Ali Kyun entende que ela distingue perfeitamente entre uma falha pessoal e um abuso de poder. Essa descoberta é essencial, porque ele deixa de vê-la como uma carrasca e começa a vê-la como uma mulher que, sob uma armadura muito dura, possui um senso de proteção mais profundo que o dele. A aula de arte também muda a forma como eles se olham. Para Kyun, descobrir In-ah como modelo é um choque porque quebra a imagem que tinha dela. No escritório, ela é intocável, impecável, uma figura que controla tudo. Na sala de arte, por outro lado, aparece vulnerável, humana, quase nua também emocionalmente. O que no começo parece uma estranheza se transforma em uma janela para sua história pessoal. Quando mais tarde ela conta sobre sua mãe, Kyun entende que aquela aula não é um simples segredo vergonhoso, mas um lugar onde In-ah tenta se reconciliar com a mulher que julgou tarde demais. Posar ali é uma forma de lembrar, de pedir perdão e de recuperar uma liberdade que antes não compreendia. Por isso o desenho que Kyun faz dela pesa tanto. Ele não a desenha como uma chefe temida nem como uma mulher impossível. Desenha-a como alguém bonita a partir de seu próprio olhar, sem defesa e sem julgamento. Para In-ah, que viveu anos sendo observada com ódio, medo ou desejo interessado, ver-se através de um olhar limpo a atinge com força. Esse beijo nasce precisamente daí. Não é apenas atração, é o impacto de se sentir vista sem ser reduzida a uma ameaça, a um rumor ou a uma vítima. O problema é que In-ah não sabe receber carinho sem suspeitar. Cada vez que Kyun se aproxima, ela recua porque teme que esse sentimento se baseie em compaixão. Sua metáfora do bichinho de pelúcia preso explica exatamente como ela se vê: perto, visível, talvez desejada, mas trancada em uma caixa invisível. Kyun, ao tirar o bichinho de pelúcia e mostrá-lo a ela, responde com um gesto mais forte do que qualquer discurso. Ele demonstra que não a vê como um caso perdido, mas como alguém que deseja alcançar com paciência. Esse detalhe deixa a continuação em aberto, mas também confirma que o romance já não é um acidente de escritório. É uma batalha emocional onde ambos terão que auditar a si mesmos antes de poderem ficar juntos. Ao encerrar esta primeira parte, Kyun já não é o funcionário arrogante que só queria voltar para a equipe 1, e In-ah já não é simplesmente a chefe temida que todos descreviam como um monstro. Os dois continuam cheios de feridas, orgulho e contradições, mas também começam a reconhecer algo que não podem negar: trabalhando juntos, entendem-se melhor do que esperavam. A auditoria da empresa acabou se transformando em uma auditoria de seus próprios medos. Ele aprende que amar nem sempre significa entender tudo desde o início, e ela começa a descobrir que se deixar cuidar não a torna fraca.
Por isso, embora o caminho ainda esteja cheio de segredos, poder e escândalos, a promessa fica clara. Ki-Yun já escolheu ficar, e In-ah, embora fuja, já não consegue fingir que seu coração não respondeu. E essa é a força destes primeiros episódios. Cada caso externo reflete um conflito interno, cada rumor desperta uma emoção escondida e cada investigação acaba aproximando-os justamente quando ambos tentam manter distância. O que começou como castigo profissional se transforma, lentamente, em uma história de confiança, desejo e cura. Continuará.